Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 15 de fevereiro de 2025, nosso sabadão! Bom, tropa, sábado amanhã, bastante jogo pra gente, tem uma grade bem cheia mesmo, por isso eu não quero nem demorar, já vamos direto pro primeiro jogo. Só falar que ontem foi um dia muito bom pra gente, ainda bem, né? A gente tava precisando. Então vamos embora. 9h30 da manhã, campeonato inglês, a gente tem Leicester contra Arsenal. Eu gosto da vitória do Arsenal, muito mais time, né? O Arsenal que não tá jogando, não tá precisando jogar esse mata-mata da Champions, já conquistou sua vaga entre os 8 primeiros, então joga aí descansado para enfrentar o Leicester. O Arsenal segundo colocado, 7 pontos atrás do Liverpool, né? Tá longe, mas ainda dá para buscar, faltam 14 rodadas. Difícil o Liverpool ficar tropeçando muito, né? Mas ao Arsenal cabe fazer a parte dele. Pega o Leicester aí, que está na antepenúltima posição em 24 jogos, sofreu 53 gols, é a segunda pior defesa, né, com mais de 2 gols sofridos, fez 25 gols, vamos lá, eu gosto da vitória do Arsenal, prioritariamente. Quem quiser buscar gols também é legal, porque o Leicester joga em casa, quer sair dessa situação, está diante da torcida, vai se expor contra um Arsenal que tem a obrigação de ganhar, um time da zona do rebaixamento, um time que quer ser campeão, tem que ganhar do antepenúltimo colocado. O Arsenal que ganhou um desfalque aí nesses dias, o Havertz está fora da temporada, e ele aí vem sendo bem importante para o Arsenal, não está jogando de atacante, né? Agora vai entrar o Gabriel Jesus, enfim. Mesmo assim, continua sendo bem favorito para mim, é a vitória do Arsenal. Quem quiser buscar gols, como eu falei, chance tem, né? Pelo menos 2 golzinhos quiser botar no bilhete, uma duplinha, tá válido. 2 gols é válido até por conta da defesa do Leicester, mas a tendência é que o Arsenal ganhe o jogo. 11 horas da manhã, um joguinho rápido aqui que só serve mais como um alerta, e eu vou passar isso aqui por alguns jogos. Atalanta contra Cagliari, campeonato italiano. Atalanta é a terceira colocada, está 5 pontos atrás da líder, que é a Napoli, 4 pontos atrás da Inter de Milão. Vai enfrentar o Cagliari, que é o 13º colocado. Teoricamente, eu diria para vocês, a Atalanta deve ganhar. Tá? É muito mais time, luta pelo título, joga dentro de casa, tem todos os cenários aí favoráveis para ganhar. Só que tem um problema, a Atalanta está na Champions e perdeu o primeiro jogo para o Bruges. Né? Além de estar com o time cansado, tem um jogo muito importante na volta. Né? Então, o que vai acontecer? A Atalanta vai jogar esses 3 jogos seguidos com o titular? Será que vai aguentar? A Atalanta vai poupar de repente, pensando numa Champions League? Não sei, esse é o problema. Viu a escalação? A Atalanta titular? Para mim ganha, tá? E pode até resolver logo o jogo para descansar os jogadores no segundo tempo. Agora, a Atalanta pode ir reserva. Aí me preocupa essa odd de 1,45 para um time reserva. 11h30 da manhã, campeonato alemão, Bochum contra Borussia Dortmund. Cara, e eu estive nesse jogo, hein? Foi 4-2 pro Borussia no turno. Né? O Bochum abriu 2-0. Eu falei, caraca, eu tô conhecendo o Signal Iduna Park e o Borussão tá tomando 2. Só que aí não tem jeito, né? Eu no estádio, esquece, difícil ver o time perder. Ainda mais a camisa pesada aí do Borussia. Fez 4 aí, fez a alegria da galera. Um dia aí memorável na vida de quem gosta de futebol. Foi com o dia que eu fui esse jogo. E então agora o tempo passa, né? Agora já estamos no retorno. Jogo na casa do Bochum. Borussia é muito favorito porque pega o Lanterna. A verdade é que o Bochum não se estruturou legal para essa temporada, cara. 21 jogos só ganhou 3. Tomou 45 gols, fez 20, não dá. O bom é que o Borussia ele joga no meio da semana, tá? Pela Champions. Só que, cara, o Borussia ele tá classificado, vamos ser sinceros, porque ele ganhou de 3-0 do Sporting em Portugal. Agora tem um jogo da volta, onde ele pode perder por até 2 gols de diferença, o que eu acredito que não vai acontecer, tá? Então, o Borussia tá bem tranquilo, dá para focar aqui no campeonato, até porque, só voltando à classificação, ele faz um campeonato horrível, né, para um Borussia Dortmund. Ele está na 11ª posição, tem 29 pontos, porém está a 7 pontos do G4. Ele ganhando esse jogo aqui, ele vai a 32 e ficaria a 4 pontos do G4, né? Se bem que o Leipzig joga hoje, aí pode aumentar a diferença, mas o Borussia ele
pode focar muito bem aqui, onde ele está muito mal, porque a vaga dele está praticamente garantida na Champions. Eu acredito sim que o Borussia ganha esse jogo, tá? Porém, é um jogo que pode ser muito interessante para buscar gols, assim, buscar bastante gols. Por exemplo, mais de 2,5 gols, a 1,60 eu gosto. O Bochum, ele está numa situação desesperadora, né, que ele tem que procurar essa vitória, principalmente quando joga dentro de casa, então ele naturalmente vai se expor, é a lanterna, está com pouquíssimos pontos, e do outro lado tem um Borussia que ele tem obrigação de ganhar do lanterna. O Borussia ele tem que se expor, um time que sofre bastante defensivamente, e tem a tendência aqui de ser um jogo bem aberto, tá? Então, não é um jogo nem que eu buscaria 2 gols, buscaria 3 gols ou mais. Pode ser um jogo interessante. Como eu falei, o jogo do turno que eu fui. Saíram 6 gols. Meio-dia, Manchester City contra Newcastle. Vamos voltar aqui para o campeonato inglês. Por quê? Porque o Manchester City perdeu em casa para o Real Madrid e vai jogar o jogo da temporada dele no Bernabéu, precisando tirar uma vantagem no meio da semana que vem. Então existe uma grande possibilidade do nosso Manchester City jogar com o time misto a time reserva. Porém, o Manchester City está fora do G4, né? Será que ele vai arriscar? Eu acho que Manchester City deve arriscar. Então é um jogo muito perigoso para buscar algo a favor do City, tá? Porque mesmo que o time titular pode estar focadíssimo no jogo do meio da semana contra o Real Madrid. O Manchester City não vai ser campeão, ele está a 16 pontos do Liverpool. Então, pensando num título que pode salvar a temporada, esse título é o da Champions League, tá? Então, pela falta de propósito do Manchester City no campeonato inglês, ele pode ter uma grande chance de poupar jogadores, tá? Por mais que lute pelo G4, acho que mais tangível agora é tentar passar na Champions. Mas vai ser muito difícil ganhar do Madrid no Bernabéu. Enfim, jogo para gols, tá? Se eu for explorar alguma coisa aqui, nada no Manchester City, nada no Newcastle. Jogo com um cenário bem legal para a gente ver 2 gols ou ver se ambas as equipes marcam. Eu gosto bastante. O Manchester City está tomando gol de todo mundo, mas é muito difícil que não marque gol dentro de casa. Então, fechadinho aí com esse ambas marcam. É um cenário interessante de gols. Eu poderia falar para vocês o 2,5, tá? Mas para eu entrar no 2,5 ao invés do ambas marcam, eu preciso acreditar que esse jogo seja 3-0, 4-0, uma goleada. E eu acredito que não vai acontecer em nenhum dos dois lados, né? Nem o Manchester City vai golear de 0 e nem o Newcastle. Acredito que num cenário, se eu imaginar placares para esse jogo de 3 ou mais gols, eu sempre vou imaginar as duas equipes marcando. Então, por isso eu prefiro esse ambas marcam. Cuidado com esse jogo por conta da Champions. Meio-dia também eu tenho... esse jogo não. Apesar desse jogo ser legal para gols, eu gosto desse jogo aqui, ó. Aston Villa e Ipswich. Esse jogo também é ao meio-dia. Eu gosto dessa vitória do Aston Villa, que fez uma boa janela de reforços aí, né, com Rashford, Asensio e companhia. E vai enfrentar o penúltimo colocado Ipswich, né, que subiu recentemente, não se estruturou muito bem, né? Essa disputa tá legal, são 4 times lutando por 3 vagas, porque a distância para o West Ham ela já é muito grande, né? Então é Wolverhampton, Leicester, Ipswich e Southampton brigando. Eu diria que o Southampton já era, né? Ele tem só 9 pontos. Então seria Wolverhampton, Leicester e Ipswich brigando aqui por 2 vagas. E vou ser sincero, Aston Villa precisando ganhar para ficar próximo do G4, né? Aproveitar que vai ter um confronto direto aqui de 2 times acima dele, enfrentando o penúltimo colocado dentro de casa, jogo para Aston Villa ganhar. Eu gosto dessa vitória aqui e poucas ideias. Meio de 15, Campeonato Espanhol. Se eu falei do City quase agora eu vou falar do Real Madrid, né, que conseguiu uma grande virada sobre o Manchester City fora de casa. Não tem jeito, né? Falando de Champions e Real Madrid, acontecem essas coisas aí. Visita o Osasuna, o Real Madrid, Cara, a situação do Real Madrid é um pouco diferente da do City, porque o Real Madrid é o líder, né? E qualquer tropeço dele, ele pode ver não só o Atlético de Madrid como o Barcelona passar. Então, eu acredito sim que o Real Madrid vai poupar alguns jogadores, mas acredito que não vai poupar todos, tá? É natural que a gente veja alguns titulares em campo. Vamos botar... Vini e Mbappé, é provável que pelo menos um jogue, tá? Um dos dois. Aí ele pode poupar Rodrigo, botar o Brahim Dias, né? De repente o Endrick começa a titular aqui. Deve entrar um time misto, até porque o Osasuna não é lá grande coisa. O Osasuna vem sofrendo gols em 9 jogos,
por mais que só tenha perdido um nos últimos 5, só venceu um também nos últimos 5. É o 9º colocado contra o líder. Vamos lá, para você ficar tranquilinho, Real Madrid empate anula. Vai pegar uma odd de 1,25 a 1,30, uma odd de duplinha, mas você vai estar com o Real Madrid jogando pelo empate ainda, né? Se empatar você não perde, apenas anula. Eu gosto desse cenário, mas para mim o Real Madrid vence, porque o Real Madrid não pode desligar desse jogo, porque o campeonato espanhol que está em jogo, e vai enfrentar um adversário bem mais fraco, mesmo sendo fora de casa. Então, para mim, não perde. No máximo, empata. E esse cenário aqui do empate anula é o melhor dos que a gente tem. 2h30 da tarde, Bayer Leverkusen contra Bayern de Munique. Eu estava nesse jogo lá no turno. O jogo foi 1-1 com a massa do Bayern, mas com pouca eficiência, né? E o Leverkusen, que deu acho que 4 chutes no jogo todo, 3, acabou marcando um gol. E o jogo foi 1-1. É jogo muito importante porque vale a liderança. O Bayern de Munique hoje ele tem 8 pontos na frente do Leverkusen. Então, assim, a chance do Bayer Leverkusen tentar ser campeão nessa temporada, né, tentar o seu bicampeonato consecutivo, passa pela vitória nesse jogo. Porque se ele ganha, ele vai a 49, ainda fica a 5 pontos de distância, mas já é algo mais alcançável, né? Agora, imagina um cenário que já tem 8 pontos, o teu confronto direto em casa, tu perde, já era. Né? Aí o Bayern abre 11 pontos e não pega mais. Ou empata, permanece em 8, também fica muito difícil a situação do Leverkusen. O Bayern ganhou do Celtic na Escócia. Para mim também está super tranquilo para passar, joga em casa por um empate contra um time que é bem mais fraco, né? Bem inferior ao investimento de um Celtic com o Bayern de Munique. Então o Bayern de Munique vai vir focadaço total nesse jogo. E aqui para mim é um cenário de gols, tá? Um cenário da gente ver 3 gols e um cenário da gente ver as duas equipes marcando. É um jogo que eu arriscaria 3 gols, porque o empate é ruim para o Leverkusen. Esse empate não serve para eles. E a gente, tá empatando. Então a gente vai ver pelo menos o Leverkusen se mexendo e buscando essa vitória. Tá bom? Então, cenário para mim, por mais que ambas marcam seja mais provável, eu arriscaria pegar aí 15% a mais, né? 15 ticks a mais no 2,5. Tá bom? Favoritismo, para mim, é do Bayern, tá? Do Bayern de Munique, eu acho que a odd está correta, um leve favoritismo, mesmo sendo na casa do Leverkusen pela temporada que o Bayern de Munique faz, mas eu não arriscaria entrar contra o Xabi Alonso, às vezes ele tem um plano aí e a gente não sabe. 2h30 da tarde, voltando para a Espanha, eu tenho um jogo do Atlético de Madrid, que recebe o Celta de Vigo, jogo para o Atlético de Madrid ganhar, luta por essa liderança, né, tem 1 ponto só atrás do Real. O Atlético de Madrid que joga muita bola quando está dentro de casa, é o melhor mandante aqui com tranquilidade na La Liga. Em 12 jogos ganhou 9, empatou 3, não perdeu nenhum, fez 23 gols em 12 jogos e sofreu apenas 7. Para mim o Atlético de Madrid tem tudo para ganhar do Celta que só ganhou 1 nos últimos 5 jogos. Esquece. Aqui eu tô fechado com a tropa do Simeone. 4h45, voltando para a Itália, mesma situação da Atalanta. Eu tenho o Milan contra o Hellas Verona. Milan super favorito, joga dentro de casa, muito mais times, porém o Milan ele tem que reverter um resultado pela Champions no meio da semana, né? Ele perdeu de 1-0 por o Feyenoord na Alemanha, agora tem o seu jogo na Itália. Pode ser que a gente veja um Milan misto aqui à reserva. Pela cotação, é provável que o Milan vá titular, mas eu sempre tenho receio em jogos assim. Então é um jogo que eu tomaria cuidado, tá? Só deve ganhar, mas eu tomaria um pouquinho de cuidado, porque o foco pode estar na Champions. 5h05 da tarde, Campeonato Francês, tem o PSG que visita o Toulouse, né? PSG que domina a França, não à toa pegou ali na Champions o Brest, meteu 3 fora de casa, é muito acima o PSG, né? Dá até pena dos outros times por conta do investimento e não dá. Vai pegar o 10º colocado, que é o Toulouse, daqui a vitória do PSG, dá para você ir com empate anula, né? Precisa completar seu bilhete a 1,20, 1,22, um PSG empate anula chega, o PSG tá super tranquilo na Champions, já abriu 3-0, vai jogar em casa. É meio bom que nem precisou viajar, né, para jogar contra o Brest, que o jogo foi na França, vai jogar contra o Toulouse, depois tem um jogo da volta contra o Brest super tranquilo também, e o PSG pode focar nesse jogo, e para mim não perde, tá? No máximo empata, vai pegar um time que não vence há 5 jogos e marcha, PSG neles. 5h30 da tarde, vamos para Portugal, o jogo do Sporting contra o Arouca.
jogo interessante para o Sporting ganhar. O Sporting, como eu falei, tomou 3 em casa do Borussia, não vai reverter esse placar, tá? Não vai reverter, vamos ser sinceros. E o foco do Sporting está em ganhar o Campeonato Português agora. É o foco dele. Pega o Arouca, que vem até numa fase legal, mas ainda é o 12º. O Sporting, se quiser ser campeão, tem que ganhar esse jogo, cara. O Sporting tem que ganhar esse jogo do Arouca aqui dentro de casa. E eu tô de olho nessa vitória do Sporting, tá? O Arouca tá 6 jogos invicto, pode ser uma pedra no sapato, mas o Sporting é muito mais time e tendência aqui que ganhe. Inclusive, jogo interessante esse aqui, ó, 3 horas o Benfica joga contra o Santa Clara. Eu preferi deixar de fora porque o Benfica tem jogo na Champions, esse é um jogo fora de casa, então eu fico meio receoso, né? O Santa Clara tá fazendo uma boa campanha. Cara, se o Benfica não ganhar esse jogo das 3 horas, aí aumenta mais ainda a necessidade do Sporting ganhar, aumenta mais a motivação, porque a chance do Sporting é abrir ponto de vantagem. Então fica de olho nesse jogo do Benfica, se o Benfica não ganhar, o Sporting vem pra cima, hein? O Sporting vem pra cima. Pra gente fechar, vamos falar de estadual, vamos ver o que tem de interessante aqui pra gente ao redor do Brasil, campeonatos que eu acompanho, tá? Sendo sincero. Campeonatos do Nordeste eu não tenho acompanhado, eu sempre tenho receio também dos times focarem mais na Copa do Nordeste do que no próprio campeonato, então particularmente estou fora. Campeonato do Rio eu acompanho porque eu era carioca. Flamengo contra o meu Vasco da Gama. Flamengo foi um mistinho, né, ali um mistela contra o Botafogo, então o time principal vai jogar contra o Vasco, sem o Gerson que está expulso. E, cara, jogo difícil pro Vasco, né? Eu ia falar jogo duro pro Vasco, porque o Flamengo hoje é muito melhor do que o Vasco, e o Vasco não contrata ninguém, enfim. O Flamengo é favorito pro jogo e não tem que falar. Flamengo empate anula ou 2 gols. Eu sou vascaíno, mas é difícil entrar no Vasco esse jogo, cara. Muito difícil. Eu acho que não consigo ganhar com o titular do Sampaio Corrêa. Não dá. 2 gols eu gosto. Tá, e gosto também do cenário de um Flamengo empate anula aí, pagando também em torno de 1,20 alguma coisa. Campeonato Catarinense eu não acompanho, apesar de estar morando aqui. Campeonato Gaúcho, quem eu tenho de interessante? Ipiranga e Grêmio. É a última rodada, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Grêmio é o líder, não precisa ganhar, então é melhor nem mexer nesse jogo. Internacional também não perde a 2ª posição, então não tem interesse aqui dentro desse campeonato. Campeonato Paulista tem o Português e Corinthians. O Corinthians já está super classificado, acho que faltam 3 rodadas. Não me envolvo muito nesse jogo, não. Bragantino não tem... Bragantino precisa ganhar, mas não tem correspondido também, não vou... É isso. Um que não está aqui, Atlético Mineiro joga o primeiro jogo da semifinal. O Atlético Mineiro pega o Tombense, se eu não me engano, em casa, né? A outra semifinal é Cruzeiro e América Mineiro. Primeiro jogo do Atlético é em casa, então ele tem que fazer o resultado. Tá 1,36, se não me engano, a vitória. Eu gosto para botar na duplinha. Acredito que o Atlético não vai esperar o jogo de volta para decidir, né, a classificação. Deve fazer seu resultado dentro de casa e aí o Atlético Mineiro deve ganhar o jogo. Então é isso, fechamos nossos jogos do sabadão, um jogo pra caramba, como eu falei pra vocês. Selecione apenas os jogos que você tem mais confiança, não precisa fazer todos e colocar no bilhete, porque a chance de eu acertar todos ela é muito pequena. Às vezes acontece eu acertar todos, né, mas numa grade cheia assim, eu devo errar em torno de 20%, 25% dos jogos, né, num dia normal. Então, não coloque todos os jogos. Tá? Faça seleção dos jogos que você tem mais confiança, análise que você gostou mais e que seja aí um sabadão muito bom para nós, repleto de gringos. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé, se mata. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, Borussia Dortmund empate anula contra o Lanterna Bochum e Real Madrid empate anula contra o Sassuolo. Essa é a nossa duplinha do total de 1,60 de odds, sempre bom para dobrar nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima.